repete, volta a fita. Isso vai chegar isso. Aí, então, voltando ao que eu estava dizendo antes, é o seguinte, eu tenho o Jaúde como hoje um amigo, né? Mas na luta, ele nunca foi meu adversário, porque ele é de uma geração bem mais nova do que a minha, mas antigamente todo mundo era adversário, mas a gente tinha admiração pelos adversários, né? O cara casca grossa, porra, se minha galera, o meu mestre mandasse, a gente ia ter que, eu fui soldado realmente da família Grace, já conheci o Jaúde numa outra, eu já era velho, eu sempre fui velho, desde os 25 já tinha os Grace com 10, eu sempre fui mais velho. E aí, cara, o Jaúde é um cara que eu admiro, foi medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos. A dificuldade que é para um Brasil, para um atleta brasileiro ter algum sucesso no esporte, não só no esporte, como empresário também, ganhar dinheiro no Brasil é muito difícil, né? E o jiu-jitsu deu essa força, é mais uma profissão, e o jiu-jitsu é uma profissão no mundo inteiro. Você não é advogado, o advogado é só no país dele, né? Nós não, podemos dar aula no mundo inteiro. Professores de outras artes marciais também entraram nessa carona, os professores de Muay Thai. Eu acho que isso tudo veio através do UFC, do Royce, e abriu-se milhões de academias de jiu-jitsu. O jiu-jitsu realmente conquistou o mundo, né? Hitler não conquistou, Mussolini não conquistou, mas o Hélio Gracie conquistou através do jiu-jitsu, deu profissão para muita gente, inclusive eu, com 61 anos, né? Daqui a 6 meses faço 62, podia estar um velho na praça jogando uma carta, com outros velhos, porra, falando nas antigas, porra, o caralho. Era foda. Lembra daquela mulher? Lá, cheia de pelanca. Porra, meu irmão, tá entendendo? E estou hoje namorando, casado com uma mulher nova, no meio de jovens, fazendo esporte. Então, isso eu sou muito grato mesmo. E eu vejo sucesso, pô, lutador de jiu-jitsu. Hoje eu ando com os artistas de Hollywood, rapaz. Os artistas de Hollywood querem ser amigos do... Pô, eu tenho os meus amigos que foram lá para os Estados Unidos, os irmãos Machado, porra, e outros, né, o Rickson, o Joinha tu já estava num avião de não sei quem, porra, no jato. Pô, então o jiu-jitsu salvou o Joinha, duro, todo duro. Pô, o Rickson tinha um carro, dormia no carro, rapaz, hoje, porra. Então o jiu-jitsu salvou. E voltando a falar do Jaúde, o Jaúde, porra, é um atleta, né, que realmente, pô, conseguiu ter uma medalha nesse país que não incentiva nada, né, cara? É muito difícil o cara, você é atleta. Hoje é até mais fácil, porque tem patrocínio. Tem gente que hoje ganha dinheiro, sendo até competidor, né? Então, a mesma coisa que eu falei pro Otero, eu vou falar pro Jaúde. Jaúde foi lá outro dia. Eu sei que a paixão dele é lutar sem kimono, né? Mas hoje parece que tem uns campeonatos de jiu-jitsu, no gi, e ele tem que estar afiliado a uma academia de jiu-jitsu, tem que ter um professor. Eu fui escolhido para ser esse professor. Confesso que no começo eu falei, porra, o cara conhece o mínimo, mas realmente foi na minha academia, treinou com o meu melhor faixa preta que eu tenho lá, estava machucado, treinaram pouco, mas dá para ver que não é uma coisa fácil, não é um cara fácil, tem uma explosão muito grande. Ele mesmo me falou, porra, Jaúde, eu já vi um filme dele, ele é baixo, não sei quantos quilos que ele fazia com as pernas lá, uns 450 quilos de agachamento, não sei. O próprio faixa preta que treinou com ele, um garoto bem bonzinho também, mas muito bom de luta. E é isso que eu gostaria, que você perdesse um pouco do tempo para eu poder me sentir mais à vontade e de poder corrigir uma coisinha ou outra, cara. Né? Eu vejo, às vezes, você luta, mas às vezes um estrangulamento é uma coisa básica, o cara tem que saber o básico, cara. Senão, mas, porra, porra. Então, eu não dou birimboco, eu não sou dessa época. Mas o básico, eu tenho como professor a obrigação de mostrar. E eu acho que a pessoa, a partir do momento que está meu aluno, né, entre aspas, porque está assinado meu nome lá, ele tem que, porra, valorizar o meu trabalho também. E eu tenho que ajudar. Então a minha parte é ajudar e o aluno aprender. E não é nem para me bater não, para bater nos outros. Mas então vamos dar esse diploma para o Jaúde. Não precisa pegar não. Aí, faixa preta. Chega aí. Posso falar também? Você consegue falar ou só lutar? Não, consigo. Primeiramente, é uma honra para mim estar aqui nessa empresa com vocês, com o Otero, com o Félix, com o grande mestre aqui, Malibu, nessa iniciativa maravilhosa que nós estamos criando hoje, que é ensinar a defesa pessoal para salvar vidas, né? Primeiramente para vocês se preservarem e depois salvarem os outros também que estarão na sua proteção. Malibu é um amigo meu de muitos anos, e eu tive dificuldade assim de
durante um tempo de treinar de kimono, sempre gostei de brincar um pouco com os amigos, Gustavo Shimu, Félix, que sempre treinaram comigo assim, nas horas vagas. Eu sempre me dediquei ao wrestling mesmo, sem kimono. E não tive dificuldade nenhuma em escolher o mestre Malibu, que é uma referência para mim, né, para grande amizade. O Malibu, para quem não sabe, junto com o Maurição, há muito tempo atrás, tinha visão já de melhorar o jiu-jitsu, trazendo wrestling, fazendo judô, numa época que ninguém ainda pensava isso. Eu estou falando de 1999, 2000, quando eles me contrataram para ensinar wrestling para eles, na equipe deles naquela época. Então isso já era visionário naquela época, eu estou falando de 20 anos atrás, imagina hoje, né, com a experiência. Então para mim é uma honra estar aqui, nessa casa, com grandes amigos, e agradecer a oportunidade. Tá?